Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! Estamos aqui para louvar e adorar a Deus por mais esta manhã de vida que Ele nos tem concedido. Eu tenho certeza que ao longo de nosso programa, Ele ainda realizará muito mais em sua vida e de toda a sua família. Ainda neste espírito de adoração, quero te convidar a meditar comigo na Palavra de Deus. Peço que abra no livro de Jó 42:10, que nos diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Perceba que a oração é uma ferramenta poderosa que Deus nos deixou para vencer. No entanto, quando oramos em favor de outras pessoas, os efeitos são duplos, ou seja, Deus abençoa a vida daquela pessoa que estamos intercedendo e também abençoa a nossa vida. Assim foi com a vida de Jó, quando orou por seus amigos, mudando seu cativeiro e lhe dando tudo em dobro. Eu não sei o que você está enfrentando ou passando, mas te convido a fazer como Jó. Mesmo nesta prova, experimente orar por seus amigos e até mesmo por seus inimigos, e Deus vai mudar radicalmente sua história. Assista esta mensagem e o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja para os prender e matar a espada. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asnos. E havendo prendido e encerrando na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si mesmo, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Amém? Irmãos, como eu estava dizendo, nós servimos a um Deus de festa. Nós servimos a um Deus que a Bíblia diz que quando Ele chega, até a tristeza salta de alegria. Então, nós servimos a um Deus de festa. Podemos confirmar facilmente isso na Bíblia. Podemos confirmar isso facilmente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quando Deus chegou a Moisés e Arão e falou: Vocês levarão o povo para o deserto. Esse anúncio foi num dia de festa. Os milagres acontecem no dia de festa.
Depois Deus também tem um particular com Moisés e anuncia a ele, estabelece a ele um calendário com 7 festas. O anjo Gabriel, quando se apresentou a Maria para anunciar a vinda do Salvador, foi um dia de festa. 9 meses depois, Maria dá luz ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo num dia de festa. Jesus começa o seu ministério na sinagoga num sábado, que era um dia de festa. Seu primeiro milagre é realizado num casamento, que era um dia de festa. Morreu numa sexta-feira, que era também um dia de festa. Ressuscitou no domingo, que também era um dia de festa. O Espírito Santo desceu naquela casa, manifestou a sua glória, inaugurou a igreja no dia de Pentecostes, que era também um dia de festa. Então, vemos e constatamos que o nosso Deus é um Deus de festa. Vimos também essa história aqui de um homem, discípulo chamado Pedro, que foi preso. E a Bíblia diz que ele foi preso num dia de festa, né? O dia dos pães asmos. E o rei Herodes também pretendia esperar a Páscoa passar para anunciar depois também a morte dele. Mas antes, um dia antes, Herodes pretendia anunciar após a Páscoa, um dia antes, ou seja, no dia da Páscoa, um dia de festa, aparece um anjo. Vem, liberta Pedro, recomenda ele: põe as suas vestes, calça as suas sandálias, coloque também a sua capa e me segue. A Bíblia diz então que Pedro ligeiramente obedece, sai do meio dos guardas, as algemas são derrubadas, ele então recebe a libertação. A Bíblia diz aqui que eram 4 grupos de 4 guardas, ou seja, eram 16 guardas que prendiam e vigiavam a Pedro, mas nada foi suficiente para impedir a glória e o milagre de Deus naquela prisão. A Bíblia diz então que Pedro é liberto, o anjo o conduz até a saída da porta de ferro que dá para a cidade, leva até uma rua próximo da casa de Maria, mãe de João Marcos, e ali ele chega, bate na porta. Uma menina vai até a porta e ouve, reconhece a sua voz, de nome Rod, menina chamada Rod, e ela então fica estarrecida, alegre, e vai e conta para as demais pessoas. Eles não acreditam, fala assim: ela está possuída, ela está perturbada, ela tem alguma coisa, e ela então insiste, e eles então vão até a porta e percebem, porque Pedro insistentemente continua a bater, e vêm e ficam surpresos. A Bíblia diz que ele conta tudo o que aconteceu e sai daquele lugar. Bom, meus irmãos, o que eu quero compartilhar com você é sobre essa menina, que só aparece uma única vez no livro sagrado, nesses 2 versículos do livro de Atos, que a Bíblia chama de livro de Atos dos Apóstolos, mas do capítulo 2 em diante deveria de chamar Atos do Espírito Santo, porque verdadeiramente o Espírito Santo trabalha e glorifica o nome do Senhor em vários capítulos, a partir do capítulo de número 2. Mas o que eu quero compartilhar com você, algumas lições que essa menina nos ensina através das suas atitudes, através da sua postura, através do seu posicionamento. A primeira coisa, irmãos, que nós vemos na vida dessa menina é que a menina Rod, se alegrou com a vitória de Pedro. Quem havia recebido a libertação, quem havia recebido o milagre, foi Pedro. Mas a Bíblia diz que ela se alegrou e correu para contar para as demais pessoas: Pedro está aqui, Pedro está aqui. Quantas e quantas pessoas têm dificuldades de se alegrar com a vitória do seu irmão, com a vitória da sua irmã. Na verdade, ele só consegue se alegrar com a própria vitória, mas quando a vitória
é de um irmão, quando a vitória é de uma irmã, às vezes a carne bate mais forte. Alguns sentem o desejo de estar no lugar daquele ou daquela pessoa. Quando você se alegra com a vitória alheia, quando você se alegra com a vitória do outro, Deus começa a trabalhar a sua vitória. Deus começa a trabalhar na sua causa, porque você está glorificando o agir de Deus na vitória do seu irmão. Quer ficar bonito? Quer ficar bonita? Se alegre com a vitória alheia. O rosto, irmãos, é o espelho do coração. Ele reflete o que você está sentindo. Ele reflete o que você está vivendo. E eu quero te dizer, se alegre com a vitória alheia. A Bíblia diz, no livro de Jó, capítulo de número 42, verso de número 10. O Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele resolveu orar pelos seus amigos. A Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro, quando ele resolveu orar pelos seus amigos. Não precisa nem ser pelos seus amigos, você tem orado pela sua família, você tem orado pelos aqueles irmãos de sangue, você tem orado pelos irmãos espirituais. Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai mudar a sua história, Deus vai te dar tudo em dobro. Se preocupa com a causa alheia, que enquanto você se preocupa com a causa alheia, Deus está movendo, trabalhando na sua vida e na sua causa. Você quer uma outra coisa? Além dessa menina se alegrar, além dela se alegrar, ela foi ainda um instrumento, ela foi uma transmissora dessa alegria. Ela não ficou com a alegria só para ela, ela não transmitiu a alegria somente quando conversou com Pedro, mas a Bíblia diz que ela foi uma transmissora de alegria. Isso é muito difícil hoje, irmãos. Isso é muito difícil. Quando você encontra uma pessoa que, quando ele chega, ele motiva, ele incendeia. Quando ele chega, ele incentiva, ele traz aquela alegria. Isso é muito raro. Quando encontramos pessoas assim, não queremos sair de perto. Quando encontramos pessoas assim, não queremos nos distanciar. E a maior ferramenta que você tem para motivar, para trazer alegria, para gerar ânimo, para gerar motivação, são as suas palavras. Através da sua palavra, você pode dar vida a uma pessoa. Através do seu louvor, através da sua adoração, através de uma palavra, uma história pode mudar, uma vida pode ser impactada, uma vida pode ser transformada. Eu não creio que uma pessoa avivada, que um crente avivado tenha lábios venenosos, tenha lábios para prejudicar. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Provérbios 4:24, a Bíblia diz: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Deus te deu os seus lábios para que você abençoe. Deus te deu os seus lábios para que você gere vida. Deus te deu os seus lábios para que você o glorifique, para que você o exalte. A Bíblia nos diz, irmãos, no seu livro de Mateus, capítulo de número 15, verso de número 11, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai da boca, né? Então, às vezes você fica preocupado com isso, com se alimentar. Não, irmão, se preocupe com o que você vai falar, com o que vai sair. Profetiza, lança as palavras e o nome do Senhor vai ser glorificado. A maior dificuldade desse pessoal aqui foi receber a Pedro. Deus não teve nenhum problema para tirar Pedro da prisão. Haviam 16 guardas, haviam algemas, havia uma prisão, havia uma porta de ferro. Deus não teve dificuldade. A maior dificuldade foi fazer Pedro entrar na casa. Rod chamou, Rod conversou, Rod anunciou, a menina clamou. Eles não acreditavam. Eu quero te dizer, às vezes você está orando, a bênção está chegando, mas as pessoas que te rodeiam, as situações que te rodeiam, te têm feito e têm gerado dificuldade para você crer que o milagre vai acontecer na sua vida. Uma outra coisa, irmãos,
que nós vemos, além dela se alegrar, além dela transmitir essa alegria às outras pessoas, Rode foi uma das que insistiu para que abrissem a porta para Pedro. Rode queria e abriu a porta para Pedro. Eu quero te dizer uma coisa: crente que tem o Espírito Santo de Deus, homem e mulher que tem o Espírito Santo de Deus, são pessoas que abrem portas, são pessoas que são abridores de portas, abrem a porta do seu coração, abrem portas de trabalho, abrem portas de relacionamento e especialmente abrem a porta da palavra de Deus, abrem porta do Senhor Jesus. Você que é um crente avivado, seja um abridor de porta. Eu quero te dizer, existe também uma outra ocasião, no livro de Atos, capítulo de número 9, verso de número 11, quando Saulo caiu do cavalo e ficou cego, alguém teve que abrir a porta para ele, alguém teve que receber aquele homem, e a Bíblia diz que o Senhor aparece a Ananias, no livro de Atos capítulo 9, verso de 11, disse a Ananias: levanta-te e vai à rua chamada direita, a casa de Judas, que um homem de Tarso, de nome Saulo, está lá orando, impõe as mãos sobre os seus olhos. Alguém teve que abrir a porta, irmãos, alguém teve que permitir. Agora eu quero te dizer uma coisa, existe uma porta, Deus quer que você viva um tempo novo, Deus quer que você viva uma nova história. Não existe porta que Deus não possa abrir, não existe porta que Deus não possa fechar. A Bíblia diz que porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Mas existe uma porta que eu quero te dizer hoje, que só você pode abrir, somente você pode abrir. Lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 20, a Bíblia diz que o Senhor nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. A porta do seu coração para Jesus entrar, a porta do seu coração para Jesus cear, para Ele fazer morada, é você que tem que permitir, é você que tem que permitir essa entrada. Se você abrir, Deus vai fazer um milagre na sua vida, mas é você que tem que permitir. Permita hoje que o Senhor esteja ocupando, permita hoje que o Senhor esteja entrando, permita hoje que o Senhor venha cear com você, permita hoje que você comece uma nova história, e o nome dEle vai ser glorificado, o nome dEle vai ser exaltado. Uma outra coisa, irmãos, que eu quero deixar para você: quando Deus quer falar algo para você, não adianta querer que as outras pessoas entendam que Deus falou foi com você. Quando Deus fala com você, às vezes as pessoas não vão entender. Aquela menina e o próprio Pedro, Deus falou com Pedro na prisão. Depois este Pedro fala com aquela menina. Eu quero te dizer algo: não conte para as outras pessoas o que Deus tem falado para você. É específico. Às vezes as pessoas não ouviram, às vezes foi você que ouviu. Então, talvez você vai falar e as pessoas vão reagir como aconteceu com essa menina. Estavam achando que ela estava fora de si. Ela estava fora de si. Eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 27, que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. E Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Você não vai entender, não está entendendo. Por que Deus está fazendo assim? Por que Ele está agindo dessa maneira? Parece loucura, parece difícil. Você vai compartilhar com alguém, estão achando que você é louco, estão achando que não é possível, isso não é permitido. Outra pessoa que teve uma situação semelhante, foi diferente, não é possível que com você vai ser assim. Eu quero te dizer, Deus escolheu você. Deus tem uma grande obra na sua vida. E se Ele te prometeu, irmãos, Ele é fiel para cumprir. Porque a Bíblia diz no livro de Mateus 24, 35, passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se Ele prometeu, como está no livro de Números 23, 19,
Se ele prometeu, irmãos, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus te prometeu, passa o céu, passa a terra. Vai cumprir, vai acontecer. Às vezes você está falando de Jesus para uma pessoa e essa pessoa não entende. Às vezes você está tentando evangelizar, você está tentando compartilhar essa alegria de tudo que Deus fez na sua vida e no seu coração, e ela não entende. Inverta. Deus hoje está te dando uma estratégia. Inverta. Talvez é um casamento, você está tentando falar para o esposo e ele não está entendendo. Talvez é uma esposa que não entende, que veio de uma família, de uma cultura. Talvez é uma amiga, eu não sei. Você está tentando falar para essa pessoa, mas não está conseguindo sucesso. Inverta. Talvez na sua casa está acontecendo isso. Inverta. Faz o seguinte, ao invés de você falar de Jesus para ela, fala sobre ela para Jesus. Coloque essa pessoa nas suas orações. Coloque essa pessoa no seu clamor. E Deus, através do seu Espírito Santo, vai convencer esse coração. Porque a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Deus vai entrar. Deus vai mudar. Você vai perceber diferenças. Você vai perceber mudanças. E o Espírito Santo estará trabalhando nesta causa e nessa situação. Agora eu quero te dizer uma coisa, ainda falando de porta, irmão. Você só pode abrir porta para quem Deus mandar você abrir. Não vai abrindo porta para qualquer um. Não vai abrindo situações para qualquer pessoa. Solteiros e solteiras. Vejo hoje aqui muitos jovens, solteiros e solteiras. Para quem você anda abrindo a porta do seu coração? Jesus falou para você abrir. Jesus autorizou você a abrir essa porta. Os nossos púlpitos das nossas igrejas, a quem temos concedido oportunidades, a quem temos concedido participações. Ah, pastor, mas essa pessoa traz muita gente. Satanás também traz, irmão. Os eventos que Satanás faz, ele também traz muitas pessoas. Mas o que o Senhor deseja hoje, é como está escrito no livro de Efésios 5:27. Ele quer uma igreja gloriosa. Ele quer uma igreja sem mácula. Ele quer uma igreja sem ruga. Ele quer uma igreja sem coisa semelhante. Ele quer uma igreja santa e irrepreensível. Irmãos, impressione a Deus com a sua obediência, com a sua santidade. Deus vai te impressionar com crescimento, com mudança, com transformação. Seja e aprenda a falar não para o pecado. Seja santo. O seu desejo de ser santo tem que ser maior do que o seu desejo de ser feliz. Fique com a santidade de Deus. Deus está sarando muitas terras. Deus está mudando muitos cativeiros. Deus hoje está recolhendo e ouvindo a sua oração. Busque ao Senhor. Clame a Deus por sabedoria. Ele vai te dar estratégia de como você tem que fazer. Ah, pastor, mas como que eu tenho que fazer sabedoria? Como é que eu tenho que fazer? Eu não sei nem ler direito, eu não consigo, eu não entendo. A Bíblia diz, irmãos, fica só com esse versículo. A Bíblia diz no livro de Provérbios 9:10. A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quer ser sábio, quer ser sábia, quer que ninguém, o Espírito Santo, comece a te direcionar para que caminho fazer, o que falar, tenha o temor do Senhor. E a Bíblia diz ainda no livro de Provérbios 8:13, que o temor do Senhor é aborrecer o mal, aborrecer a soberba, aborrecer a arrogância, aborrecer o mau caminho. Se você aborrecer todas essas coisas, então você tem o temor do Senhor. Aborreça e seja um homem e uma mulher sábio. E eu quero te dizer uma coisa para ir terminando aqui minha palavra. Deus, nós servimos a um Deus que continua respondendo orações. Não pense que Deus só respondia na época de Pedro. Não pense que enquanto o pessoal aqui estava orando nessa casa para que libertasse Pedro, então Deus enviou um anjo. O mesmo Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Ele ainda responde orações. Mas Deus não tem compromisso com os seus sonhos. Deus não tem compromisso com os seus projetos. Deus tem compromisso e tem vontade de realizar o sonho dele na sua vida. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um propósito grande na sua vida. Deus te deu dons, irmãos. Deus te deu condições.
Comece a clamar e a buscar a Ele, e o Espírito Santo vai te revelar qual é o projeto, qual é o propósito, qual é o desejo dEle, o desejo de Deus para a sua vida. Faça como está escrito no livro de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes você não entende agora, às vezes você não está entendendo, mas os sonhos que Deus tem para você vão muito além do que você consegue enxergar. A sua visão é limitada. Nós só conseguimos enxergar no tempo que estamos. Nós só conseguimos enxergar o que nós alcançamos os olhos. Mas Deus consegue saber o que vai acontecer com a sua vida daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos. Talvez a prova que você está passando hoje é para que o nome dele seja exaltado lá na frente. Jó não entendia nada do que estava acontecendo, mas Deus tinha um propósito. Então eu quero te dizer, mas como que eu devo orar então, pastor? Para que Deus realize os sonhos dele na minha vida. Faça como fez o nosso Jesus, o nosso Salvador, lá no livro de Lucas, capítulo de número 22, verso de número 42, quando ele estava numa prova, lá no jardim de Getsêmani, com o seu suor transformando em sangue, ele diz: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Comece a colocar tudo nas mãos de Deus. Comece a colocar a sua vida, o seu casamento, sua família, seu trabalho, seu ministério, a sua história. Comece a colocar tudo nas mãos de Deus. Que não faça segundo a sua vontade e a sua visão, mas conforme a vontade do Pai. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que Deus continua respondendo às orações de seu povo. Mas você não pode se esquecer também que todos os milagres de Deus, em sua maioria, aconteceram em parceria com o homem. Ou seja, o homem fazia e Deus respondia. Se você fizer sua parte, Deus não vai falhar na dele. Comece a ser um abridor de portas para outras pessoas. E Deus abrirá portas em sua vida onde para você não existia mais esperança. Eu creio que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao seu coração são as coisas que Deus tem reservadas para você e de toda a sua família. Já estamos encerrando o nosso programa, mas antes eu gostaria de deixar uma homenagem a todas as mães pelo seu dia de amanhã. E depois te convido a abrir o seu coração para junto clamarmos ao Senhor pela sua vitória. Que ao dar a bênção da vida, entregou a sua, que ao lutar por seus filhos, esqueceu-se de si mesmo, que ao desejar o sucesso deles, abandonou os seus anseios, que ao vibrar com as suas vitórias, esqueceu o seu próprio mérito, que ao receber injustiças, respondeu com seu amor, e que ao relembrar o passado, só tem um pedido: Deus, proteja meus filhos por toda a vida. Para você, mãe, um mais que merecido feliz Dia das Mães. Pai de poder, Pai de graça, mais uma vez nos apresentamos diante da Tua presença, ó Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te glorificar, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Neste momento nós clamamos a Ti, ó Deus, para que alcance todas essas pessoas que estão nos acompanhando em seus lares, em suas casas, ó Deus, visita o enfermo, ó Pai, visita aquele que tem questões emocionais, questões psicológicas, ó Deus, vai trabalhando em todas as áreas, na área financeira, na família, ó Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que através do Teu nome, muitas coisas podem ser realizadas. Ó Deus, repreenda todo o mal sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós Te louvamos, crendo na Tua vitória, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus.